Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, é essencial para quem tá na liderança de um ministério. Sabe aquela história da igreja que recebe um monte de gente, mas não consegue fazer com que as pessoas fiquem? Pois é. Vamos falar de como ir além de só receber e passar a integrar de verdade. É uma análise bem prática pra gente tentar resolver de vez esse tal dilema da porta giratória, um desafio enorme em tantas comunidades, né? Bom, o nosso caminho vai ter 5 paradas. A gente começa com um problema, o tal do dilema da porta giratória. Depois, vamos olhar para o culto como um todo. Aí, a gente descobre qual é o fator decisivo para o acolhimento, avança para a ideia de integração e, no final, entende como montar um ministério com esse foco. Então, começando pelo começo, o dilema da porta giratória. Essa parte aqui é sobre encarar de frente aquela frustração que muitos líderes conhecem e conhecem bem. A igreja atrai visitantes, mas, por algum motivo, eles não ficam. E aqui está a grande pergunta, a pergunta que precisa ser feita. O louvor pode ser super envolvente, a mensagem pode ser poderosa, mas ainda assim, alguma coisa impede que os visitantes criem raízes. O que será que é esse algo? Para a gente achar essa resposta, primeiro a gente precisa entender que o culto é, na verdade, um ecossistema. É isso mesmo. Várias pecinhas precisam funcionar juntas, em harmonia, para criar uma experiência que seja de fato positiva para quem está chegando pela primeira vez. E o primeiro elemento desse ecossistema é o que chamam de ethos. Isso tem a ver com a credibilidade de quem está ali na frente falando. Sabe, a pergunta que o visitante se faz, mesmo que sem perceber, é: eu posso confiar nessa pessoa que está pregando? Logo em seguida, vem o pathos. E aqui é sobre conexão emocional. Não adianta a mensagem ser só teologicamente correta. Ela precisa tocar o coração. Sabe, gerar uma identificação. É aqui que uma palestra fria vira uma mensagem que abraça, que acolhe de verdade. E por fim, o logos, que nada mais é do que a lógica, a clareza da mensagem. Ela precisa ser bem estruturadinha, fazer sentido, ter começo, meio e fim. Uma mensagem toda confusa, convenhamos, raramente consegue transformar uma vida. E olha só o que acontece quando esse trio ethos, pathos e logos não está alinhado. A mensagem simplesmente não conecta. Se ela não conecta, quem está ouvindo não se envolve. E se não envolve, o conteúdo não transforma. O resultado disso, a pessoa não volta. É simples assim. Mas não é só a pregação não. Tem outros detalhes. Detalhes técnicos, estruturais, que pesam muito. Uma falta de fluidez no culto, umas interrupções que não fazem sentido, um som ruim. Tudo isso cria um certo desconforto, que pode quebrar aquela conexão que o visitante está buscando. E é isso que nos leva para a terceira parte. Aqui a gente vai descobrir o fator que, segundo a análise que estamos fazendo, é mais importante do que todos esses outros elementos juntos. E o ponto crucial é este aqui, olha só. Falhas técnicas são perdoáveis. Um microfone que dá uma falhada, uma música meio desafinada, tudo bem. Mas o que marca, o que fica de verdade na memória, é a sensação de ser invisível, de não se sentir visto, valorizado, conectado com as pessoas. Essa é a raiz do problema da porta giratória. Porque um acolhimento genuíno, de verdade, vai muito além de um sorriso e um bom dia. Ele é a demonstração prática do amor de Deus. É o que cria um ambiente seguro, onde as pessoas sentem que podem baixar a guarda, se abrir para a transformação e, finalmente, encontrar um lugar na comunidade. Então vamos para a nossa quarta sessão para ver como a gente constrói isso na prática. Porque, veja bem, não basta só ser amigável. É preciso ter uma estratégia para fazer com que aquele primeiro contato se transforme num sentimento real de pertencimento. E aqui fica muito claro onde muitas igrejas acabam tropeçando. Julgamentos, sabe? Falta de atenção ou a total ausência de um contato depois do culto. As consequências disso são bem sérias. As pessoas não voltam, às vezes saem até mais feridas do que chegaram, e no fim das contas, a própria igreja se desvia da sua missão principal. É por isso que a mentalidade precisa mudar. A equipe de recepção não é um serviço de portaria, gente. É a linha de frente de um ministério importantíssimo. E como qualquer ministério, precisa de preparo, de sensibilidade e de uma organização com um foco muito claro: conectar pessoas e não só mostrar onde elas podem sentar. E a solução que se propõe é a criação de uma área estratégica para isso. O Ministério de Integração, a função desse ministério é justamente ser uma ponte para garantir que o visitante de hoje não se sinta um perdido, um sozinho no culto de amanhã. E essa ponte tem degraus, tem etapas bem claras. Ela acompanha a pessoa nessa jornada, de visitante para congregado, que é alguém que já começa a participar mais ativamente, e de congregado para novo membro,
Alguém que se sente parte da família e decide caminhar junto com a comunidade. Agora, na nossa última sessão, vamos detalhar um pouco mais o que exatamente esse ministério faz, qual é a base para ele existir e por que isso é uma responsabilidade fundamental da liderança da igreja. As funções são bem práticas e intencionais. Vão desde o acompanhamento ativo dos visitantes, a criação de conexões com outros membros, até o direcionamento para pequenos grupos e a identificação de necessidades específicas. O objetivo final é sempre o mesmo: promover o pertencimento e garantir que todo mundo se sinta incluído. E é fundamental entender que isso não é só uma estratégia de gestão, sabe? A integração tem uma base bíblica muito sólida, lá na igreja primitiva, e hoje em dia também reflete uma responsabilidade legal, com leis de inclusão e antidiscriminação que precisam ser observadas. E a gente termina com uma pergunta para cada liderança pensar com calma. A igreja local tem sido só um ponto de chegada aos domingos, ou ela tem sido uma ponte construída intencionalmente que leva as pessoas a um sentimento real de pertencimento? A resposta a essa pergunta, ela pode mudar todo o futuro de uma comunidade.